Neste vídeo vamos falar de crianças e adolescentes e a sua relação com os jogos virtuais. Por isso, todo o tipo de jogos que se joga em consolas, em telemóveis, em PCs, em tablets, que é algo que está a consumir muito tempo aos adolescentes e aos jovens, não é? Os pais começam a ver que isto poderá ser um problema conforme a quantidade de tempo que as crianças estão nestes jogos. O que é uma maneira errada de ver a situação, porque às vezes não é o tempo, por isso a permanência de estarem a jogar, é o tipo de jogo que estão a jogar, porque aqui existe todo o tipo de jogos, não é? Por isso, aqui a supervisão parental é muito importante, porque os jogos estão classificados por faixas etárias e temos muitas crianças a jogar jogos de adolescentes, não é? O que é muito mau. Tem conteúdos até impróprios, muita violência. Muito do mau sono das crianças e dos adolescentes está indexado a este tipo de jogos, não é? Porque são jogos muito interventivos e hoje em dia quase virtuais, por isso aquilo é feito de tal maneira que o jovem, a criança e o adolescente parece que estão dentro do jogo, não é? E isto leva a eles estarem muito mais sensitivos. Depois, durante a noite no sonho, o cérebro não desligando completamente, por isso não entrando no sono da fase REM, que é a mais profunda, ainda está ativo, vai relembrar tudo isto, não é? Por isso, hoje vamos desconstruir este assunto, porque cada vez mais é um problema psicológico, já entra no manual das perturbações, a adição dos jogos, tal como o álcool ou o tabaco. Por isso, ou as drogas. É necessário nós termos muito cuidado. Por isso, hoje vamos desconstruir aqui para vermos porque é que existe muito jovem a ter esta predisposição. Por isso, vamos começar por... as crianças hoje em dia têm acesso a estas ferramentas, telemóveis, jogos, PCs, muito cedo. É algo que a qualidade de vida dos pais permitiu que isso aconteça. Por isso, hoje em dia é geral as crianças terem isto, nem que seja comprado a prestações. As crianças têm, não é? E por isso têm, usam. Não é? Depois, todo o tempo que a criança está a ocupar-se no jogo é tempo livre do pai ou da mãe. Não é? Isto é um grande egoísmo da parte dos pais hoje em dia, que é, para eu fazer as minhas coisas, toma lá o jogo, vai jogar. Para eu ter o meu tempo de relax, de descanso, toma lá, vai jogar. E isto acaba por ser uma tarefa que eles fazem para ocupar tempo. Não é? Depois, os pais sabem sempre onde estão os filhos. Não é? Os pais preferem ter os filhos a jogar os computadores ali do que eles irem para a rua. Aliás, hoje em dia os pais até têm muito medo que as crianças vão para a rua. Na minha adolescência, os meus pais não tinham medo nenhum que eu saísse para a rua, não é? E voltasse às X horas. Hoje em dia os pais não ficam assim, não é? Por isso é que inventam-se as apps com GPS de localização para ver onde é que andam as crianças e os adolescentes na rua, mesmo que estejam lá embaixo, na rua em frente, não é? Mas as crianças estão no jogo, para nós, inconscientemente, sabemos onde está o nosso filho e que está seguro. Não é? Não há um acidente de automóvel, não há um cão que morde, não cai, não é magoado. Não é? Por isso, está num sítio seguro. Não é? Depois, também serve como um castigo eficiente. Os pais sabem que os filhos gostam tanto destes jogos que quando dizem cuidado que vais ficar sem jogos, eles obedecem. Por isso, a prioridade deles, como é o jogo, chegam ali e veem aquilo como algo que não querem deixar de ter. Por isso, para os pais serve como ferramenta de castigo. Não é? E a vantagem que tem dos adolescentes, das crianças e adolescentes nestes jogos é que eles sentem que são uma comunidade. Não é? Tem um tema. Se nós hoje em dia virmos crianças que não se conhecem e que se juntam, se começarem a falar de um jogo, todos eles sabem a terminologia e qual é a função. Isto cria um grupo, não é? É a tal inclusão que as crianças e os jovens querem que isto aconteça, não é? Os jogos são uma adição psicológica, porque na prática eles sentem que têm sucesso e que têm um reconhecimento do grupo, por isso querem ser muito bons naquilo, e por isso psicologicamente o que eles querem dão prioridade àquilo, em vez do sono, ao estudo, muitas vezes até ao comer e à limpeza, a higiene pessoal. Por isso, isto tem a ver depois com os graus de preocupação e de gravidade, não é? E depois também tem a adição funcional, não é? Porque a criança faz menos exercício, há mais obesidade, por isso as nossas crianças estão a ficar muito mais obesas do que a geração anterior, e funcionalmente, como ficam menos exercícios, jogarem o jogo ativo é quase um equilíbrio para eles, não é? Eles estão a engordar, mas estão num jogo ativo. Sentem que conseguem fazer, apesar de, na realidade, isso não acontecer. Não é? Depois também temos aqui o tempo, não é? Que as crianças
têm menos tempo de estudo, menos tempo de sono, menos tempo de tarefas, não é? Vocês como pais e mães, não é? Vejam como é que as crianças veem as tarefas, as prioridades das tarefas. Manela ou Maria vai aspirar, não é? A criança vai comparar aspirar uma casa com conquistar o universo num jogo, não é? Para uma criança, esta comparação, a prioridade é eu prefiro conquistar o universo no meu jogo. Para os pais, a prioridade é aspirar, não é? Os pais têm que compreender que os filhos, quando estão num jogo, porque muitos dos pais nem sabem que jogos é que eles estão a jogar. Há jogos que eles podem lá fazer tudo. Esse é um grande problema da adição. O jogo já é feito, tem muita psicologia por trás. Psicologia aditiva, como nos casinos. Não é? Nos casinos há psicologia aditiva. Aquilo é estudado de maneira para as pessoas fazerem determinadas coisas. Os jogos a mesma coisa, não é? Tal como na publicidade. Não é? Por trás disto existem esquemas, não é, cognitivos que são conhecidos do ser humano e que são explorados, aqui assim, neste caso para dar lucro a alguém, obviamente. Não é? Depois, nos estudos nós vemos que os filhos têm menos dedicação ao estudo, não é? Porque têm mais prioridade do jogo, obviamente. Sem estudo pioram as notas, sentem-se mais incapazes, os pais acabam por dizer que os pais ficam frustrados porque querem que os filhos estudem, não é? Mas na prática os alunos hoje acham que são piores alunos do que outros, não é? Porque isso é muito verbalizado, não é? Só queres estudar, tens umas notas de porcaria, com estas notas não vais a lado nenhum, não é? E é este o discurso que os pais dão aos filhos que não estão a estudar, não é? E depois, os filhos também têm uma incapacidade de estudar por períodos longos, não é? Aqui, mais à frente no vídeo, eu vou-vos falar como é que o tempo está a ser mal gerido pelos pais e pelos filhos, não é? Porque um pai ou uma mãe pergunta como é que tu não consegues estudar 1 ou 2 horas se tu estás 3 ou 4 horas a jogar um jogo? O pai ou a mãe acham que por um filho estar 2 ou 3 ou 4 horas a jogar um jogo consegue ter o mesmo grau de concentração a estudar, o que não é verdade. A finalidade do jogo é diferente, é muito mais feita para o sucesso da criança, para a interatividade, para as etapas, por isso a criança vai conquistando, não é? E no estudo não. No estudo tem que haver uma memorização. E muitas vezes de matéria que não motiva nada, não é? Por isso, os pais têm que compreender esta diferença entre o virtual e o real. O virtual é muito mais agradável, não é? Conquista muito mais a criança, não é? Depois temos aqui também a parte do isolamento social, não é? As crianças que estão a jogar têm menos amigos reais, eles têm uma comunidade virtual, na prática é quase o Facebook nas idades mais tenras, não é? Mas eles sentem que têm muitos amigos. Não são, mas são reais. Por isso, isto depois dá menos motivação relacional, por isso eles não querem conhecer crianças ou adolescentes reais, porque têm ali os amigos, não é? E, claro, não conhecendo crianças, adolescentes e crianças, têm menos exercícios, menos jogos de grupo, não é? E não havendo grupo, há mais isolamento. Não é? Por isso, vamos agora desconstruir aqui para nós vermos qual é os benefícios e os malefícios de jogos, não é? Vamos começar pelos benefícios, porque há benefícios. O problema tem tudo a ver com o tipo de jogo e o tempo de duração do jogo. Não é? Por isso, benefícios. Uma boa coordenação. Não é? As crianças hoje em dia, a nível de mãos, nos comandos, têm muita coordenação. Muito mais do que nós. Não é? Eles são especialistas naquela parte. Nós não conseguimos fazer aquilo. Vocês experimentem pegar no comando e tentar fazer o que os vossos filhos fazem e vocês não conseguem. Não é? Mas eles conseguem, por isso eles especializaram-se na parte da coordenação ocular e manual. Né? Depois, a memorização. Eles memorizam muita coisa. Claro que para nós é muito melhor eles memorizarem história de Portugal do que um jogo, mas para eles é mais agradável memorizar o jogo. Por isso eles memorizam muita informação. Estimula a memória, é um benefício. Não é? Depois, estimula a concentração. Eles estão concentração para a tarefa. Têm que fazer aquilo, porque o jogo é por etapas, não é? Ele, se conseguir as etapas, é o campeão. As crianças sentem-se muito mais empoderadas no virtual, não é? Têm muito mais sucesso no virtual. Aliás, o virtual é feito para não haver insucesso. Aquilo está feito tudo para a pessoa conseguir, não é? Por isso, atingem mais objetivos, sentem-se mais empoderados, selecionam muitos problemas, arranjam soluções, não é? Que no real não conseguem encontrar, mas no virtual estimulam. Porquê? Porque têm uma comunidade. Quando não conseguem, vão pedir ajuda. Um não sabe, os outros sabem. No real, a nossa criança não tem isto. Criança e adolescente, não é?
tem um empoderamento por parte do grupo. Era isto, né? Quando há um grupo, eles sentem-se que são importantes no grupo. Hoje pedem conselho, amanhã dão um conselho. Né? Depois sentem-se os maiores. Né? Eu consigo. Né? Eu sou o maior. No virtual. Mas para eles é um empoderamento. Né? Depois, não têm a noção que as consequências não são reais. Isto é um benefício, porque muitas crianças perdem medo. Hoje em dia, em psicologia, já existem jogos para tirar fobias de medo de cães, medo de carros, medo de andar de avião. Há jogos que vão dessensibilizando a criança e o adolescente de maneira a pessoa ali dessensibiliza e depois no real não tem medo. Não é? Por isso tem também esse benefício. Eles passam a ser especialistas a gerir tempo. Ora, isto parece engraçado, não é? Mas é. Só que eles estão especialistas a gerir tempo ao segundo e ao minuto. E os pais e mães, querem que eles saibam gerir os seus tempos em horas, dias ou semanas. Não é? Eles estão no micro, os pais estão no macro. Por isso, eles são muito bons a gerir pouco tempo, muito maus a gerir mau tempo. Não é? Isto é um benefício no sentido de que eles sabem gerir tempo. Temos, mas é que depois passá-los dos segundos, minutos para horas. Não é? Que é o que lhes falta, por exemplo, no estudo. Eles não conseguem estar uma hora a estudar. Não é? Porque é uma hora. Temos que dividir aquilo em períodos de 10 minutos, 15 minutos, eles aí sabem nos gerir. Não? Ok. Nos jogos, no virtual, a idade não é um fator de exclusão. Eles estão ali com crianças de 3, de 16, de 20, de 40 anos. Há adultos de 40 anos que jogam estes jogos, não é? Por isso aquilo é uma comunidade. A idade não é um fator de exclusão, por isso eles sentem-se pertença de alguma coisa. Não é? Na realidade, se for um grupo de 16 anos, não vão brincar com uma criança de 5 ou 6 anos. Não é? São excluídos. Por isso, tem aqui o benefício de não serem excluídos não se sentem excluídos. Não é? E depois, tem o benefício deles aprendem a mandar. Ora, aprendem a mandar em idades que no real mandam pouco. Não é? Porque quem manda no real é os pais. Não é? Por isso, esses são os benefícios que se pode retirar de jogos saudáveis, supervisionados e tempos bem geridos. Não é? Depois, agora vêm os malefícios, que também há muitos. Não é? Por isso, o isolamento social, por isso, as crianças e os adolescentes estão a perder o olho no olho, o tu lá, tu cá, não é? Falar com pessoas, porque estão ali na comunidade com 200 ou 300 pessoas que os conhecem muito bem, mas que não são pessoas, são virtuais, não se conhecem como pessoas, né? Com isto perdem capacidades comunicativas, porque muitos destes jogos são até muitos em brasileiro, e brasileiro com muito calão, ou inglês, por isso, inglês com calão, por isso não é, a criança não aprende o inglês vendo filmes ou jogos. Percebe a gramática, tudo isso, não, porque hoje em dia ver um filme americano ou um filme inglês tem ali muito calão que se a criança repetir aquilo, consegue falar, mas não está a aprender a falar inglês. Não é? Depois, as crianças passam a ter uma incapacidade de gerir frustrações. Não é? É muito difícil, porque eles nos jogos ganham, na realidade, quase tudo é insucesso. Porque eles não se dedicam, porque não têm tempo de concentração, não têm memória, não têm a parte relacional, não sabem comunicar, por isso a frustração é grande e eles não a sabem gerir. Não é? Depois, eles passam de um empoderamento virtual, onde são importantes, onde sabem fazer e onde até são especialistas, podem ser o campeão daquele jogo, para uma submissão na realidade. O pai e a mãe, ou o irmão mais velhos, ou avós, mandam em mim, não é? Esta passagem é muito difícil para a criança, não é? É fazer de sair do virtual para o real. É quase como um adulto sair de um amigo ou de uma amiga do Facebook, virtual onde fala há algum tempo, para o real. É esta a adaptação, só que nós temos outras ferramentas, porque já somos mais velhos e temos mais experiência, não é? Por isso, eles não sabem gerir o insucesso na realidade. Por isso, muitas crianças e adolescentes fazem birras, entram em oposição, por isso estão sempre a contrariar os pais, não é? Porque na prática eles querem mandar como mandam nos jogos, como mandam no virtual, não é? Na prática, na realidade há consequências. Não fazes, os pais dão castigos. Não fazem, ficas sem isto. Na virtual eles não têm estas consequências, por isso este malefício da criança não saber também gerir as consequências. Por isso nós temos que começar a falar com as nossas crianças quase numa linguagem de jogo, não é? Por isso temos que lhes dar etapas para fazer, temos que lhes dar prémios por fazerem, não é? Se nós não entrarmos nisto, nós não nos estamos a adaptar. Estamos a querer que eles deixem de ser quem são no virtual para passarem a ser quem são no real. E eles gostam mais de ser o que são no virtual.
Isto os pais também. O pai e a mãe, quando estão lá no Instagram e no Facebook, gostam mais de si no virtual do que gostam mais de si no real. Né? Por isso é que se põem lá só as melhores fotos, as melhores poses, os melhores olhares, as melhores praias, as melhores coisas. No real nós não somos assim. Né? Nós somos quem somos. E depois, nas redes sociais ou nos jogos, nós os adultos nas redes sociais e as crianças nos jogos, podemos ser quem queríamos ser. Esta diferença é muito grande em termos de gestão. Não é? O malefício dos jogos nas crianças e dos adolescentes é a imaturidade, porque como não vivem, não testam, não têm experiência, cada vez mais têm menos maturidade. Hoje em dia há adultos, 30, 35, 40 anos, são totalmente adolescentes, não é? Porque não experimentaram fases, já entraram nesta fase dos jogos, não é? Muito poucos são as pessoas que têm sucesso nos jogos, porque há pessoas, adolescentes, que são campeões, que passam a jovem adultos e ganham dinheiro com isto, mas é uma minoria, tal como os cantores, os atores, não é? Só os muito bons é que ganham dinheiro, os outros, neste caso, andam ali a perder tempo, não é? Ok. E depois temos o perigo da adição. Né? Mais tempo sem supervisão, muita violência em jogos pode levar a crianças e adolescentes até a terem ataques de pânico, fobias, por exemplo, fobia social é uma delas, né? Ou entrar em depressão. Né? A adição do jogo é exatamente como a adição da droga. Tem que haver um desmame. E é um desmame físico também. As crianças e os adolescentes, quando lhes é retirado esta parte dos jogos, estão proibidos de jogar, não é? E eles entram numa ressaca psicológica, não é? Como uma droga. Por isso, temos de ter cuidado não deixar isto evoluir, não é? Parcimónia, tempos, conteúdos bem geridos, tempos e tarefas no real. Por isso, eles têm tarefas no real que, se as fizerem, podem ter como prémios irem jogar o seu jogo. E não ao contrário. Porque nenhum criança ou adolescente quer estar num jogo e como prémio vai aspirar a casa. Ou pôr a mesa. Ou limpar o pó. Certo? Pois temos que também nós, adultos, aprender a viver hoje em dia com esta nova geração, que não é igual à nossa. Nós queremos que eles sejam igual à nossa, com mais condições do que nós tínhamos. Por isso eles hoje em dia têm tudo, até demais. Por isso, como têm muito, não valorizam nada. Mas o que valorizam pode ser um jogo, uma PlayStation, uma Nintendo, um tablet, um PC, não é? E é ali que se dedicam. E os vossos filhos são especialistas naquilo. E quando nós desvalorizamos o jogo, essa porcaria, não é? Eles levam a mal. Porque eles são os reis daquele jogo. Eles são melhores do que os outros 40 ou 50 que estão lá. E nós temos que interpretar isto. É nosso proveito, é nosso benefício. Porque assim nós conseguimos gerir melhor os conflitos que temos com eles. Porque hoje em dia os pais têm mais conflitos com os filhos, crianças ou adolescentes, do que nós tivemos com os nossos pais. Porque a relação é mais complexa. Muitos pais nem percebem do que é que eles estão a jogar. Não é? Experimentem estar 10 minutos, um quarto de hora com os vossos filhos nos jogos e vocês vão ver que aquilo é de uma complexidade que nós não conseguimos. Mas eles conseguem. Por isso não lhes devemos diminuir a importância que têm no jogo. Temos, mas é que também lhes dizer que aquilo é um jogo. Há realidade. Por isso, o jogo não pode ser o maior tempo do dia da realidade da criança ou do adolescente. Não é? Tem que ter um tempo. Não é? Porque se tiver mais tempo do que, aquilo passa a ser a realidade dele. Não é a parte virtual. Não é? Por isso, em qualquer situação que vocês veem que é um problema de maus comportamentos, de oposição, de más notas, procurem especialistas da psicologia, obviamente, não é? Porque, ora, aí está. Nós vamos desconstruir isto com a criança e vamos tentar arranjar aqui um equilíbrio entre o que ele tem e o que ele pode ter. Porque a criança não pode ser confrontada a partir de agora, deixas de ter o teu jogo. Por isso ele deixa de ser o campeão, deixa de ser o melhor. Isto também é deitar abaixo a criança. Nós é que não percebemos que consequências é que isto pode ter na autoestima e na confiança da criança. Não é? Por isso, procurem ajuda sempre que necessária neste âmbito dos jogos virtuais, que cada vez mais vão ser a realidade no futuro. Muitas vezes até no emprego. Estas pessoas, o futuro no emprego vai ter muita realidade virtual, que nós depois vamos ser os analfabetos e eles vão ser os especialistas. Por isso, temos que empoderar os especialistas. Não podemos, mas é que eles não saibam que há uma realidade. Certo? Por isso, em qualquer situação que veem que as vossas crianças e adolescentes têm este problema, procurem ajuda.